Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 30º episódio do Rural Ventures. Eu sou o Fernando Rodrigues e sou o host aqui do podcast junto com o meu amigo Kieran Gatland, irlandês brasileiro, né? O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, VCs, CVCs, trazendo toda a tecnologia que está sendo implementada no mundo agrícola, facilitando a vida dos produtores, dos trabalhadores que estão trazendo alimentação para a mesa, trazendo tecnologia e alimentação para o mundo. E hoje nós estamos aqui para entrevistar Carlos Visconti, Head de Inovação na CNH Industrial. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação, pela sua disponibilidade e também por agregar conhecimento aqui com a gente. Agradeço muito sua participação aqui, Carlos. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade de discutirmos um pouco o que pode ser tecnologia, o que vai ser a tecnologia do futuro, qual que ela é hoje, como é que a gente vê que isso pode acontecer para frente. Maravilha, Carlos. E antes da gente iniciar, esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E para iniciar, Carlos, eu gostaria de perguntar, antes da CNH, quem é o Carlos que chegou nesse mercado, que está trabalhando com inovação, que está trabalhando com inovação no agro? Como que você chegou aqui até esse momento, Carlos? Essa é uma pergunta interessante, né? Vamos supor, hoje, esse ano, eu faço 40 anos de formato. Né? Então, eu sou engenheiro metalurgista e eu trabalhei por 16 anos dentro de uma empresa de autopeças, que no caso era uma empresa brasileira, mas com tecnologia muito, muito boa, né? Que era a empresa chamada Metalef. A gente competia com todo mundo internacionalmente, tinha 30% da produção exportada, né? E também foi a primeira empresa a montar 2 fábricas dentro dos Estados Unidos naquela ocasião. E aí, depois de um certo tempo, eu decidi dar um rumo diferente na vida. E a partir de 99, eu me juntei à CNH, e no caso, para começar a introdução das plantadeiras de grão dentro do mercado brasileiro. Naquela ocasião era com o nome Case ainda, né? Mas a gente queria realmente conquistar uma parte desse mercado. E aí depois começamos com plantadeiras, depois nós passamos para os pulverizadores, tá? Aí já entrou as pulverizadoras das 2 marcas, Case e New Holland. E aí depois nós também fizemos a consolidação da produção da colhedora de cana e do desenvolvimento da colhedora de cana, trazendo da Austrália para totalmente aqui dentro do ambiente de Piracicaba, tá? E também a mesma coisa dentro da colhedora de café. Tá? E aí depois de cerca de uns 13 anos, a partir de 2012, eu comecei a trabalhar somente com inovação, que era uma inovação de produto. Então, todos esses produtos cujo design e control era feito aqui, a parte de inovação começou a ser montada aqui dentro do Brasil. Tá? E a partir dos últimos 4, 5 anos, ela teve também uma junção entre inovação de produto e inovação aberta também. Tá? Nós começamos a procurar outros players fora da CNH, basicamente por causa da necessidade realmente da gente ter um desenvolvimento. Sim. Em que a gente realmente não, às vezes por uma falta de capacidade e também por falta de recursos, a gente não consegue fazer. Então nós começamos a procurar isso de uma maneira externa também. Carlos, qual você acha que é o driver principal dessa inovação? Seria vindo do produtor ou da empresa mesmo buscando market share ou alguma vantagem competitiva? É os dois lados. É os dois lados, vamos supor. Nós sempre estamos muito próximo do cliente, porque a gente faz até os desenvolvimentos dentro da área do cliente. Então a gente está sempre trocando as informações. E ao mesmo tempo também a gente analisa o mercado para saber, olha, está tendo uma tecnologia nova. Então a gente tem hoje que a gente chama um roadmap tecnológico, tá? Em que a gente tem uma divisão tipo assim, por quê, o que e como. Né? Então, por quê? O que está fazendo a gente desenvolver isso? É o cliente, é o concorrente, é o mercado, é o ambiente, o que está? O que nós vamos estar fazendo? E o como, tá? Qual a tecnologia que nós vamos estar usando?
Então, hoje em dia, tem uma série de tecnologias. Então, quando a gente tem esse roadmap, mais ou menos, que chega aí mais ou menos 10 anos, a gente começa a ter uma visão do que a gente realmente tem que desenvolver para a gente atingir aquilo que a gente quer. Então, são várias frentes, tá? Não é somente uma, mas o foco da empresa hoje é manter o cliente no centro. Tá. Então, todo o resto gira ao redor do cliente. Então, não é simplesmente satisfazer o cliente, mas é entender o que o cliente realmente quer fazer dentro do Farmer first, né? Exatamente. O que ele realmente vai querer? O que é interessante para ele dentro daqui 5 anos, 10 anos? Como é que nós vamos fazer ele ser mais produtivo, mais feliz, né? De uma certa maneira, tá? E, Carlos, só para colocar todo mundo a par, porque CNH industrial, para quem é do meio do agronegócio, conhece, mas no geral, assim, no âmbito geral, o que é a CNH no Brasil e qual que são os braços que ela atende, que é, logicamente, colocando o cliente no meio, que é o produtor rural, quais são todas as frentes que ela atua no Brasil hoje? Tá, então vamos lá. Ela é a mesma coisa que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem de uma maneira global. Sim, sim. Tá? Então ela é uma empresa hoje que globalmente fatura cerca de 19 bilhões de dólares. Tá? E aqui dentro do Brasil, né, nós temos algumas áreas. Nós temos a área agrícola, que é o principal, né, que ela corresponde aos tratores, às colhedoras, aos pulverizadores, às plantadeiras, tá? E também tem um braço muito forte que é do banco, que é o que a gente chama de Banco CNH Capital, que é o que fornece o crédito para a aquisição dos equipamentos, né? Assim como você tem toda a questão da peça de reposição. Mas também temos uma outra área, que é a área de construção, tá? Que são esses equipamentos de terraplanagem e tudo que a gente vê aí nas rodovias. E também tem a parte do banco, né, que eu já citei. E também tem uma parte que a gente chama do AgStand, que é uma marca nova que nós estamos considerando isso aí dentro do mercado, tá? Então ela abrange toda essa parte. E o Brasil representa qual porcentagem do business? Do business, entre 12% a 15%. Ah, só isso. Não é tão grande. Uma parte do mercado ainda é Estados Unidos. Não, é muito Estados Unidos, uns 35%. Europa também, ele é muito forte. Depois o resto se divide entre a Ásia e o Brasil. O Brasil tem crescido bastante, né? Ultimamente, tá? E como market share e tudo, mas... E dentro desse, qual é a cultura, né? Tem algum foco específico em cana, soja, grãos, ou é espalhado? Não, é espalhado. Hoje em dia, a gente tem um portfólio grande, né? Então, vamos supor, você tem soja, milho, feijão, trigo, arroz, né? Que são essas as normais que você tem. E aí, como a outra parte, você tem a cana e você também tem a parte de café. Também que a gente fica. E a gente está começando a procurar outros mercados de frutas, mas nós estamos isso dentro da área de inovação que por alguns motivos eu não posso falar um pouco mais. Mas basicamente, às vezes quando a gente explora, tipo assim, a gente tem uma colhedora de uva, então você traz a colhedora de uva aqui no mercado chileno, no mercado argentino, tá? Não só colhedora de uva, mas também como colhedora de azeitona, né? Mas esses não são produtos feitos aqui no Brasil. Você, como head de inovação, você olha o Brasil ou você olha a América Latina, Carlos? América Latina, mas basicamente acaba sempre ficando muito aqui no Brasil. Mas a gente já fez algumas coisas na Argentina, tá? Legal. Tipo assim, teve uma época que a gente foi tentar desenvolver a questão de mamona, né? Então, como é que vai colher mamona, como é que vai ser. Então, alguns testes foram feitos na Argentina, até pra gente entender mais ou menos como é que é feito todo o mercado. Legal. E entrando um pouco no mérito das startups, né, que a gente foca muito aqui nas agritechs principalmente, como que vocês trabalham com essas agritechs hoje? Como que funciona essa relação? A gente sabe que você está localizado dentro do Cubo Agro, trabalhando próximo, diretamente focado com as startups. Eu queria entender um pouquinho qual que é a sua relação com as startups e como que se dá, se existe ou investimento ou impulsionamento, como que vocês fazem isso hoje? Hoje em dia, basicamente, o impulsionamento é muito pontual. Certo. Né? Então, existem algumas empresas, tipo assim, eu posso citar a Zaço, tá? Sim. Que é uma empresa que você
faz como supor, ele elimina a erva daninha por eletricidade, então a gente tem um percentual dele é proprietário dentro da CNH, mas a maioria dos casos é mais trabalhando como serviço realmente, o que tipo de serviço que ele pode estar prestando pela gente. E aí, dependendo de cada caso, a gente pode num dia realmente adquirir esse ou entrar com uma certa porcentagem dentro dessa startup, mas isso vai variar muito de como é que o negócio vai estar caminhando para frente. E a dinâmica normalmente é o startup que te procura ou vocês vão atrás de soluções, né, para algum problema que vocês estão tentando? Geralmente, eu diria que são os dois casos, vamos supor, tá? Hoje dentro do Cubo a gente tem a questão do desafio, a gente pode lançar o desafio dentro de uma plataforma. Legal. E aí a gente especificando bem, aí a própria startup se candidata. Mas como a gente está sempre aí pelo mercado conversando com todo mundo, você acaba se encontrando com as startups e acaba acontecendo um relacionamento normal, né? Muitas das vezes também a própria startup vem atrás a gente oferecendo, olha, eu tenho alguma coisa assim que pode ser, o que você acha? Mas geralmente você vai muito em feiras, tipo assim, um exemplo, você vai lá no AgriShow, você sempre está se interagindo com algumas pessoas, com algumas startups que tem aí pela frente. E são startups que não é somente do agronegócio, como a gente tem um banco, a gente tem muita coisa de agri-fintech. Então, realmente o banco ele fica muito olhando, essa parte de seguros, essa parte de, agora está muito na moda, tokenização e todo esse tipo de coisa. Então, isso você tem uma interação em todas as áreas. Né? O banco ele só financia o equipamento, ou ele financia insumos também? Ou outros não, é só equipamento, mas não é simplesmente hoje ela está diversificando, não é também somente equipamentos CNH, tá? Pode ser outros equipamentos também. Ele é aberto para fazer alguma coisa assim. Desde gerar relacionamento, ele vai abrindo, né? E é só aqui no Brasil que tem o banco ou é outros países? Não, isso é tudo mundial. Mundial. Então tem acesso à linha de crédito lá fora? Sim, sem dúvida. Com juros mais baixos. Sim. aí é uma questão financeira. Aí é melhor não entrar no detalhe. Eu nem sei exatamente como é que eles fazem, mas é hoje uma peça bem importante para dentro do nosso negócio, e eles estão, principalmente assim, com startups e tudo, eles estão se desenvolvendo bastante, porque eles teve uma melhoria muito grande, principalmente em rapidez de informação. Porque era antigamente um gargalo muito forte, tá? Hoje em dia a resposta do crédito ela é bem mais rápida. Aí, para eles, imagino que para você pegar e dar vender um trator, dar o financiamento e também, e se tiver uma startup que faça uma insurance, um seguro direto, né, mas que facilite esse processo, né? Aí, você, startupeiro que está escutando aí, já começa a entrar em contato. Não, isso aí realmente essa é uma das frentes mais importantes dentro do banco hoje em dia, essa questão de seguro e de rapidez de você ter tudo. Sem dúvida. E eu entendi o modelo que você faz, então você tá próximo das startups para entender, para ver se tem adaptabilidade para que isso entre dentro do processo da CNH. E hoje, tirando essa startup que você já está tendo uma relação, que está tendo uma implementação dentro do processo, você tem trabalhado com outras empresas que estão para colocar esse produto no ar, porque acho que o grande tópico que nós falamos aqui com as empresas que fazem o Corporate Venture Capital, né, Kiran, é o CAC, né? Porque hoje você já tem o cliente, você é o impulsionador do negócio, você coloca o produto dele para rodar de uma forma muito mais simples, né? E quando você enxerga uma oportunidade dessa, geralmente você já dá um estalo de investimento ou só de impulsionamento e fala assim, cara, não, vou dar a chance desse cara crescer sozinho e eu vou impulsionar ele. Porque no final a CNH tem que pensar em como que ela vai tirar proveito daquilo, porque ela tá dando acesso, né, na verdade, né? Aí vira muito mais, às vezes, uma questão um pouco mais comercial, tá? Mas sempre primeiro a parte técnica. Né? Então hoje, como a gente já tinha até comentado, com essa marca nova que a CNH criou, que é a AgStant, que é um modelo disruptivo de negócio, hoje a gente vai pegando com alguma startup que a gente vê que tem alguma aderência, que é alguma coisa que a gente consegue ver que pode dar certo dentro do campo,
tá? A gente começa a impulsionar, você falou a palavra certa, a gente impulsiona ele dentro do campo, então a gente fornece a nossa rede de distribuidores para ele fazer por toda a parte, fornece também a nossa expertise dos nossos técnicos, quer dizer, isso é tudo um trabalho com a startup, ela não é feita sozinho pela startup, ela é feita juntamente conosco e o cliente junto também, então a gente está impulsionando eles através disso, e com isso aumentando até a questão do negócio dele. Sem dúvida. Né? Tipo assim, então você tem hoje drones em que a gente simplesmente usa a nossa rede distribuidora. Você quer desenvolver isso, você tem um drone. Aqui você pode o cliente mesmo através da concessionária, ele contrata o drone e aí a gente fornece depois alguma parte que pode servir para ele tecnologicamente como fazer, tipo assim, análise de solos, análise de ervas daninhas ou qual que aonde que ele deveria aplicar o produto químico e assim por diante. Então, basicamente, é mais nessa função hoje em dia. Tá? A AgriStand que você mencionou é uma plataforma, como que funciona na realidade? Ele é uma marca separada, tá? E ele tem um portfólio de produtos. Tipo, produtos digitais. Tá, então, entendi. Um exemplo, você tem essa parte aí de matar erva daninha por eletricidade. É uma coisa meio disruptiva. Aí você tem análise de solos. Aí você tem análise meteorológica dentro do serviços e digitais. Serviços. Aí nós temos uma outra marca que foi comprada aí o ano passado, que é a Raven. Tá? Então a gente usa coisas novas que a Raven tá criando, a gente comercializa a partir disso aí. Tá. Mas é aberto ou é só com quem vocês têm uma relação? É totalmente aberto. Tá. Não necessariamente, se você quiser vender para o concorrente, para o nosso concorrente ele pode ser vendido. Tá? Mas acho que o ponto que o Kiro levantou ser aberto é que se outras empresas podem entrar lá para comercializar dentro da AgriStand. Não concorrente, mas estou falando, qualquer startup pode chegar lá, desde que é interessante para o produtor, ele vai ser inserido lá. A gente, logicamente, se você vê valor, é isso. Se a gente vê valor, aprovar e a gente colocar a nossa marca, ele entra por intermédio da nossa rede. É um marketplace, né? É um marketplace de serviços digitais. Exatamente, né? Mas a gente tem uma preocupação muito forte que tecnicamente ele tem que funcionar. Tem que validar. Tem que ser validado, né? A gente entende que ele ainda está numa fase mais dos early adopters, que a gente vai ter toda a dificuldade, que a gente sabe que o Brasil é enorme, então e é muito tem uma variedade muito grande, então a gente vai passo a passo dentro disso aqui. E também não é que é uma comercialização feita assim, sem nenhum critério e feita pelo Brasil inteiro, ela é focada sabendo onde que realmente a gente vai conseguir tirar um bom proveito disso inicialmente. Tá? E seu rede de concessionários, imagina que esses são todos por dentro também desse impulsão de inovação ou não? Como que você trabalha com isso? Então. E não, é exatamente isso. Inclusive, a gente esse ano trouxe todos eles para fazer os encontros dentro do Cubo. Legal. Entendeu? Porque para eles começarem a entender. E só para vocês terem uma ideia, o próprio, vamos supor, no Holland, a rede de concessionários no Holland, eles foram para Israel há um mês atrás. Nossa. Eles ficaram uma semana toda. E a rede Case vai para o Vale do Silício agora no começo de novembro. Que bom. Então isso é tudo para realmente impulsionar o pessoal começar a entender. E se você hoje vai dentro das concessionárias hoje, quer dizer, eles têm um corpo técnico de agricultura precisão, assim, que é uma coisa que realmente impressiona, sabe? Eles têm um conhecimento técnico, às vezes, muito superior, tá? Em que realmente eles até ajudam, né? Com certeza eles estão nos ajudando a desenvolver alguma coisa melhor, né? E com certeza eles estão vendo que essa demanda tá ficando maior lá na ponta, né? Então eles têm que se acelerar esse pace aí, porque isso vai ser a grande diferença entre dar certo ou não, né? E aí vem uma outra parte também que é ligada diretamente com a gente, como maquinário, que é a questão do controle do próprio maquinário. Quer dizer, você tem a parte agronômica, né? Mas você também tem muito do controle do maquinário. Como é que você hoje tá sabendo quando que a máquina pode dar um problema? Então a questão de manutenção preditiva hoje está sendo muito forte o desenvolvimento dele, entendeu? Para você saber, olha,
olha exatamente qual que é a hora que eu vou poder ter um problema, com outro problema. Como você controlar todo o gerenciamento da frota, que é uma outra coisa que para eles é muito importante, principalmente se você vai no mercado como o de cana ou dos grandes produtores de soja, você precisa ter todo esse conhecimento, e aí depois entra até na questão de você ter a máquina se tornando cada vez mais automatizada, para um dia chegar ela ser autônoma, né? Isso é bom ou ruim, né? Porque eu lembro que eu fui criado numa fazenda e quando dava problema no trator, meu pai mesmo arrumava, mas hoje em dia não é mais possível, né? O produtor não vai conseguir arrumar nada, né? Porque é tudo hoje em dia, acho que o grande ponto de preocupação do Carlos é quando a máquina quebra, se ela já consegue enviar uma informação direta para alguém já resolver, né? De hoje em dia a gente já tem isso, né? Isso, você já consegue mais ou menos, não é 100%, mas você consegue entender, olha, eu tô com esse problema aqui, eu resolvo esse problema até remotamente dá para fazer. Ou até hoje tem a questão que a gente chama de realidade aumentada, em que você está começando a hora que você vai fazer qualquer conserto dentro da máquina, você já consegue ter visualização até de código de peça que é, o que é assim que você está entrando. Então você entra com a realidade virtual, você já vai mais ou menos entendendo, ó, eu tenho que essa peça que eu vou ter que trocar, essa aqui eu já tenho o código, e esse código eu já mando. Esse me lembra lá na fazenda, meus pais, eles têm robô para fazer ordenha. E 90% dos problemas podem ser resolvidos remotamente. E 10% muitas vezes o que eles fazem é quase isso, né? Virtual, eles falam, não, você tem que trocar aí, tá vendo isso? Eles fazem tipo... Tira uma foto. Não, é vídeo, né? Você tem que mudar isso, às vezes tem que colocar, repor a peça, aí eles têm que ir, mas... Mas isso tá tudo ainda é um desenvolvimento contínuo, né? Mas ele já está muito adiantado nisso, assim como o que a gente chama do control room. Control room é aquilo que a gente sempre imaginou, que nem você vê aqueles filmes do FBI, tudo, que você vê todo mundo controlando, assim. Hoje em dia isso já é uma realidade. Sim. Você vai ou dentro da própria CNH ou você vai dentro da concessionária, ela já tem um controle muito bom disso aí. Ela já consegue ver os tratores onde pode apontar. Quando a gente tem conectividade. Que nem na bolsa, né? O control room, não sei se você viu lá na bolsa de Chicago. Onde tinha antes o pregão, agora tem milhares de pessoas controlando toda a parte de cada produto, antecipando problemas. Operacional, booking, né? Conectividade. É enorme. Conectividade. Então, mas esse é um ponto interessante. Ele falou, ele depende ainda de algumas outras tecnologias que não são só da CNH, né? Por exemplo, a conexão de internet, a conexão no meio da fazenda, como que isso vai ser resolvido, né? Tinha uma ideia, né, de usar o trator como alguma forma de ajudar a conectividade quando você é replicador, não sei, de pegar do satélite. Esse está em prática ou não? Era um sonho muito, que não deu muito certo. Não funciona muito, não. Hoje em dia, vamos supor, bom, ele é uma realidade que a gente precisa de conectividade. Sim. Né? Então, teve faz uns 2, 3 anos atrás, foi criado um grupo chamado Conectar Agro. Tá? Em que é uma coisa assim, bem friend enemies, né? Você assim, a gente se juntou. Você tinha um grupo aí. Um grupo de concorrentes, nós temos um concorrente, a AIC, o Jacto e tudo. E aí a gente falou assim: olha, nós estamos tudo ruim. Se a gente não se juntar, nós vamos tudo morrer junto. Morrer junto. Então, se juntaram os dois. Né? Então, hoje em dia, você faz isso. Quando você vende o equipamento, você também pode vender essa parte do Conectar Agro, em que você realmente acaba conectando a toda a fazenda. E não é só, tem uma parte social também, porque a hora que você está conectando a fazenda, você também está disponibilizando o sinal para uma cidade pequena. Então, ele tem um fator social também. Legal. Então, tem gente assim, eu já viajei lá para o Mato Grosso do Sul, antigamente não tinha conectividade, agora na estrada tem, né? Então, mas essa é uma maneira de você começar a fazer isso, né? É um 4G, né? Mas tá mais que bom 4G, não precisa nem falar, né? Mas é por isso aí que realmente
pessoal faz. Não mas deve ainda ser tem uma muito sobrecarga, não deve ser uma sobrecarga muito grande, porque são sinais leves de conexão, né? Tipo, do próprio trator, né? Mas além disso, vocês olham já dentro da CNH a conexão das informações do trator para a própria fazenda de colheita, de tudo. Você já tem toda essa... Já tem aquele lado. A gente quer o que a gente chama on-board e off-board. On-board é o que está dentro da máquina. Entendi. Então a gente tem que fornecer todos os sinais possíveis para fazer. E o off-board é o que o pessoal faz, que é a conexão, a telemetria que hoje todos os equipamentos têm, ele transmite os dados para uma plataforma, tá? E aí ele faz esse processamento. E aí tem vários startups que aí cada uma faz a sua análise, né? Tem uma startup que é especializada lá em meteorologia, e aí ela diz mais ou menos como é que se vai chover, se não vai chover, quando é que vai ser interessante você pulverizar agora, não vai ser colhe antes você, ou vai chover. Vai chover e tudo, pulverizar, e principalmente isso dentro do plantio, né? Você vai plantar, porque antigamente, você vê, quando eu comecei lá em 99, 2000, era muito comum às vezes ter o que o pessoal chamava de invernada, quer dizer, o cara começava a colher, começava a plantar, depois parava de chover. E aí o cara perdia tudo. Então hoje em dia ele tem tudo isso. Então isso ele tem toda essa gama. Mas é uma gama assim que, gente, é uma coisa assim absurda, né? São várias informações que hoje em dia a gente já chegou à conclusão de que nunca você vai conseguir ter uma plataforma única que você vai conseguir juntar todas essas informações. Né? Você vai ter que fazer vários APIs e aí por diante é assim que hoje talvez é o grande, talvez não, eu diria para você que é o grande desafio, né? Que nós temos hoje para fazer essa parte. O desafio é tem um pouco, conectar todas as APIs, né? Tá consolidando, né? Tá começando, mas tem muito trabalho para frente, né? Então, mas essas startups que você falou que tá dentro desse marketplace que vocês criaram, hoje você escolhe uma de cada linha, por exemplo, uma de clima, uma geralmente é uma de cada, tipo, a gente não quer criar uma competitividade ali dentro, não é essa aí a ideia inicial. Tá? Depois que tá validado, falou, esse business funciona, eu entro e ofereço isso aqui. Inclusive, a função de você ter isso, você precisa dar um valor para a startup. Eu não quero matar uma startup. Eu quero que a startup realmente cresça. Sim. Essa é a nossa função, né? Inclusive, não é uma das coisas dentro do Cubo que a gente brigou muito. Brigou não, a gente orientou muito o nosso pessoal, é que startup não é fornecedor. Entendeu? A gente claramente falou assim, olha gente, startup é uma entidade diferente, ele tem as suas dificuldades, vocês precisam tratar ele de uma maneira diferente. Pega no colo, é um bebezinho, né? Não, é um bebezinho. Tem paciência, né? É uma paciência. Não vai lá ficar querendo, cobrando eu quero 10% de desconto, e dá 10% de desconto, eu vou te pagar só daqui a 60 dias. O tratamento tem que ser diferente, né? E seu trabalho, Carlos, é mais interno, né? Tentando alinhar, né, o mindset da sua equipe interna, ou você olha mais externo, ajudando o startup a entender a organização, né, os dois, qual a balança, né? Hoje em dia, acho que eu diria para você que eu estou mais internamente do que realmente externo. Que eu acho mais difícil, às vezes, né, mudar esse mindset. Né? Não é fácil, não. Mudar o mindset, é que a gente estava falando assim do mindset das pessoas. Para nós, a inovação é descentralizada. Tá. Foi uma decisão que nós tomamos há um certo tempo, que ela devia ser descentralizada, inclusive para disseminar melhor a cultura de inovação dentro da empresa. Foi basicamente por isso. Então, logicamente, você tem que orientar todas essas pessoas, dizendo, olha, o que você está realmente procurando, é isso realmente que você está procurando? É verdade? Seja claro com a startup. Converse com a startup. Se na primeira vez você vê que não dá negócio com ela, seja claro. Fala, não vai dar certo. E outra, sempre dá feedback. E feedback franco, verdadeiro. Você fala para ele, olha, você não saiu porque o seu é mais alto, o seu custo é mais alto, ou porque não deu fit, ou porque o outro a gente considerou melhor, mas sempre dê um feedback. Então, esse é o tipo de coisa mas é uma coisa assim que você tem que falar toda hora. Seja gringo, né? Seja gringo. Você tem que avisar, olha, gente, eles são assim. E aí você tem, tipo assim, olha,
gente, não é a startup falou alguma coisa, não vai demorar um mês para você dar uma resposta para ela. Ela tem que dar a resposta no dia seguinte, o mais rápido possível e tudo. E por outro lado, também tem uma parte das startups que de vez em quando a gente tem que falar, olha, não é assim, então, sabe, nós estamos começando, somos uma empresa corporativa, o processo de compras não é muito fácil, né? De vez em quando tem que ir lá para fora. Não, então, mas assim, teve assim, muita assim. O que foi legal e o que está sendo legal é que o pessoal está motivado para isso. Então tem coisas assim, tipo NDAs, contratos de POC, todas essas coisas que hoje o pessoal ficou padrão. Então ele é bem rápido, né? Mas é um trabalho que é um trabalho que de formiguinha. Isso é interessante, né? Essa adaptação entre o mundo corporativo old school, né? E as novas tecnologias que estão chegando da forma que a galera... Porque para ele tempo é dizer se o cara vai sobreviver ou vai morrer, né? Exatamente. Você fala, pô, vou pagar daqui 60 dias, meu amigo, esquece. Que ele falava pra ele, gente, ele vende hoje para comer amanhã, entendeu? Então, tudo isso, mas teve aí, inclusive, até uma participação do Cubo muito importante nisso, tá? Num primeiro momento de você ter esse tipo de direcionamento pro pessoal. E o pessoal entendeu bem, né? Eu acho que ele teve mas isso é um trabalho cultural que já vem aí de uns 5, 6 anos sendo feito dentro da companhia, o pessoal realmente entender que como é que é uma startup. E surgiu uma dúvida, dentro desse ecossistema que você criou ali, dentro desse marketplace, o banco atua de alguma forma financiando esse serviço para o produtor? Ou ainda não? Não. Ainda ele está fornecendo... Direto para o produtor. Direto o equipamento. O produtor vai lá e contrata diretamente com a startup. E você não tem nenhuma conexão com isso. Ou você não presta uma intermediação no meio do negócio? Ela acaba vindo assim naturalmente, né? Que você fala assim, olha, tudo bem, você tem isso, você quer, tem um serviço te oferecendo dessa maneira, tem a revenda no meio, então acaba virando uma coisa... É um pacotão, indicação, né? Exatamente. O cara acaba vendo um pacotão, olha, pega isso aqui e tal, você vai ter vantagem aqui, você pode pegar aqui, ganhar dinheiro aqui, você vai ter uma das coisas que, assim, que os clientes mais pedem é que eles não gostavam de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Verdade. Eles querem conversar com uma pessoa. Então aí a função da revenda ou do distribuidor é muito importante. Sim. Então ele precisa ser muito bem preparado e a gente precisa estar muito próximo. Então, tipo assim, a gente fala, nós falamos que o cliente final é o produtor, mas no final o nosso cliente é a revenda, passa pela revenda. Então nós temos 2 clientes em potencial, que os 2 é que a gente tem que trabalhar direito. Qual que você acha que é o maior dor, né, do produtor brasileiro hoje, que vocês mais ouvem, né? Dificuldade dele? Olha, eu diria hoje que eles ainda são muito preocupados com a questão do custo de tudo. E como é que eles conseguem entender o custo, como é que eles conseguem predizer qual que vai ser o custo. Eu acho que isso talvez seja um pouco mais difícil, porque nós não temos uma economia, se bem que muita coisa é dolarizada, né? Mas nós ainda não temos uma situação totalmente firme. Então o combustível sobe de uma hora para outra, o transporte vai de uma hora para outra, o custo de mão de obra também ele pode estar variando bastante, sem falar do custo dos insumos e assim. Tem uma solução interessante que eu conheci essa semana, o Lucro Real, lá do Mato Grosso. É uma plataforma que fala para o produtor a melhor hora de comprar insumos, né, baseado no câmbio, na logística, condições de troca, né, de barter, melhor hora de vender também, baseado no mercado, né, Chicago, tudo isso. E ele traduz em quase tempo real o lucro real, né? Não, porque o produtor está acostumado a pensar, vou produzir tantos sacos. Isso, mas e aí? Esse significa que vai ganhar dinheiro ou não? Então, o lucro é mais importante, né? Sim, então, sem dúvida nenhuma.
E muda até um pouquinho, né, de como é que... porque, assim, antigamente o produtor tinha um orgulho da terra dele. Quando ele falou, eu vou vender tanta saca. Tanto saco, que nem você falou assim, meu pai, a minha vaca faz a minha roupa. Isso que é importante. Isso, mas agora ele tem que entender isso tudo como um negócio que, né, então às vezes você fala assim, olha, poxa, sei lá, às vezes eu tô num pé de café e eu preciso tirar esse pé de café para ter uma coisa mais produtiva, mas para isso me dá mais lucro. Eu acho que ele tem que pensar muito mais nesse aspecto hoje em dia do que ficar pensando, olha, eu estou ali realmente com a minha planta, alguma outra coisa. Que a gente vê muito, né? Você que estava no XP, eu na bolsa, a gente vê toda hora que o produtor ele tem muita insegurança para saber quando que vende, né? A produção dele. Ou, será que eu faço um hedge? Será que eu melhor ele época? Não quer vender na baixa. É isso. E aí ele fica preocupado em vender na hora certa. Só que vender na hora certa não necessariamente é você tá ganhando mais dinheiro, né? Isso, exatamente. Você está protegendo o negócio ao longo prazo, né? Dá perpetuidade no negócio. Então, acho que é sempre vender bem dentro do seu custo, dentro do seu parâmetro de custo. Então, acho que isso é uma questão de aprendizado que acho que ao longo do tempo as pessoas, os profissionais que hoje já são maiores, eles aprenderam e têm essa vivência no dia a dia, né? De fazer o hedge ou de não ter aquela necessidade de fazer sempre no melhor preço e acho que esse aprendizado, né? Porque você vê assim, hoje em dia, se você conversava há um tempo com eles só falavam do dólar. Tipo assim, eu nunca me esqueço, uma vez teve um economista famoso que foi lá, ele falou, cara, o pessoal só perguntava de dólar, e o economista falando da tendência, o pessoal queria saber do dólar. Hoje já não, né? Hoje porque faz tempo que tá um pouco estável, né? Mas eu conversava com muito economista, eu sempre levava economista para falar com o produtor, né? E o economista, ele sempre era perguntado do dólar. E ele falou assim, cara, economista hoje, para olhar para câmbio, né? É o ativo que ele menos acerta. Que ele olha todo o contexto geral, ele pode acertar a taxa de juros, ele pode acertar a economia, pode acertar o direcionamento econômico, mas é muito difícil acertar o câmbio. Então, assim, ele pode te dar um direcionamento do que dentro desse ambiente macro pode acontecer com o câmbio, mas ele não vai acertar na pinta. Então, o que o produtor geralmente queria era, tipo, quanto que vai dar o dólar daqui 10 dias, um mês? Pô, ninguém vai achar, entendeu? Ninguém vai acertar, mas acho que o ambiente macro, ele já diz muito, e acho que é um pouco do que o Kiran falou. Tem uma certa estabilidade, mas ainda são muitas variáveis para o produtor administrar. Sim. E eu acho que esse é um ponto. Eu acho que o grande segredo das startups aqui, que a gente conversa com muitas startups, é que cada dia que a gente olha para esse mercado e vê o amadurecimento de profissionais que estão vindo no mercado com mais peso, mais gabarito, né? A gente enxerga que a quantidade de dados e informações que estão sendo colocadas na mesa são muito melhores do que nós tínhamos há 2, 3, 4 anos atrás, e isso nos dá input para falar, pô, esses inputs de informação que estão chegando da parte tecnológica, da parte produtiva, né, somada ao input de ambiente macro e de mercado financeiro, você consegue ter uma predição muito melhor do que nós tínhamos antes. Então, acho que a gente sempre falava quando a gente fazia simulação de hedge, né, pô, se o input de informação vier errado, o resultado do financeiro vai dar errado. Então, acho que essa combinação de informação da parte tecnológica das startups, mais a combinação do ambiente macro, nos dá uma visibilidade e uma predição muito melhor. Então, acho que para isso, a startup que conseguir conciliar essas informações e falar assim, jogar para o produtor, ela vai ter um espaço muito bom, porque é a grande deficiência, é a grande calcanhar de Aquiles do produtor hoje, né? Sim. A tomada de decisão. E aí tem a própria, quer dizer, eles também têm uma curva de aprendizado também, né? Sem porque dúvida. O garoto, ele entra com os algoritmos, e aí depois até ele começar a entender, no primeiro ano não vai dar mais ou menos, aí ele vai se acertando, a mesma coisa que a gente faz com as máquinas também, né? Dúvida. Então eu acho que isso aí mas eu concordo totalmente com você, gente. Se tiver alguma coisa que facilite para eles tomar uma decisão, gente, é meio assim, eu diria para você que é 90% do caminho, depois ele talvez tenha
uma outra decisão para tomar um pouco mais. É isso. Agora tem uma pergunta que eu faço para todo mundo. E eu gostaria de perguntar para você também, Carlos. Você acha que existe a possibilidade de existir, de ter um unicórnio no agro, né? Dado que a gente vê que todas as empresas do setor estão muito ligadas no ecossistema e elas abocanham essas tecnologias antes de se transformar um unicórnio? Olha, assim, é uma coisa difícil você ser um unicórnio dentro da área agro, né? Porque se você pensar, o pessoal fala muito assim, na área digital, na área financeira, tudo bem, você faz tudo aquilo digitalmente. Sim. Na área agro, você tem, queira ou não queira, o campo tá lá. Você vai falar assim, eu vou falar assim, não, eu vou fazer um negócio tudo dentro do computador? Não. A parte do campo, ele é muito importante para você fazer, né? E aí, você tem uma série de investimentos, você tem uma série de tempo que você tem que gastar para você chegar a tudo isso aqui. Então, eu acredito que isso é uma coisa muito mais difícil do que você vai ter isso dentro da área digital. Pode ser que apareça um ou dois, mas eu acho ainda muito difícil, exatamente por essa questão mais técnica e de tempo e de área e tudo para você cobrir tudo isso, porque você tem que estar lá no campo. Sim. Você não vai estar numa sala fechada que você pode contratar 10 pessoas, né? 10 pessoas programar ali, né? Do item e ficar programando. Não é, você vai ter que ir lá no campo. Vai ter que validar, né? Vai ter que validar, e isso não é realmente uma coisa fácil. A gente vê isso muito dentro das nossas máquinas, gente. Eu fico imaginando, a gente está fazendo automação e tudo, você fala, nossa senhora, para começar, a agricultura não é um ano inteiro, né? Já começa da safra. Sazonalidade. Então você já perde um monte de tempo na financeira. Tem que validar ali. Tem que validar ali. Você perdeu um dia. A janela espera o ano que vem. É que nem a gente aqui, tá? A gente tá olhando lá, caramba, na cana a gente tá falando, nós estamos aqui em outubro, a colheita vai acabar agora em novembro, e aí, o que nós vamos fazer? Tem que esperar, né? Já tá acabando, entendeu? O que a gente conseguiu validar aqui não vai começar a trabalhar só em maio do ano que vem, né? Então eu acho isso muito difícil, né? Realmente você conseguir chegar num ponto de uma validação. Esse é um ótimo ponto, né? Que você tem que validar em cima da safra. A gente fala que, esse que você está falando é o modelo que a gente está chamando de AgTech 1.0, de agronômico, né? É os startups que focarem dentro do porteiro. O AgTech 2.0 é mais fora do porteiro, disruptivo. Se você pensa no fintech, agri-fintech, né? Se você é um fintech financiando o produtor, usando dados que está sendo gerado do campo para gerenciar o risco, você tem muito potencial para crescer, ser unicórnio, porque você não tem que ir lá no campo para vender. Isso, total. Talvez eu tinha pensado somente... Não, você estava pensando muito no agronômico, né? Exatamente. Nesse não deu unicórnio. Agora, se você olha nesse parte 2.0 de fintechs, e depois que você tem esse canal com o produtor direto para a bolsa dele, né, a carteira dele, em cima disso você pode fazer muita coisa, né? Então não é só fintech, começa com fintech. Do lado dele ali, né? Sim, agronômico. Então a gente fala que o AgTech está mudando, ele está mudando fora do porteiro de uma forma mais escalável, que não é sazonal. Só tem uma coisa assim que a gente vê uma dificuldade, que inclusive assim, é a questão que nem você falou, da qualidade dos dados. A qualidade dos dados hoje é uma coisa difícil. E realmente é difícil você ter uma qualidade e constância dentro disso aqui, né? Até dentro das próprias máquinas, a gente fala assim, puxa, como é que nós vamos ter qualidade? Porque para aí depois até levar pra gente dentro da própria empresa, tá? Então aí eu vejo um pouco mais de dificuldade em relação a uma área um pouco mais financeira, né? Como que a gente vai gerir e vai ter certeza que eu tô passando os dados. Logicamente, quando eu tiver toda a capacidade produtiva e tudo, tá lá, o meu silo tá lá com X. É um amadurecimento, né? Aí tem. Mas às vezes o que você precisa entender é o que você tá fazendo online, ou melhor dizendo, real time, né? Em tempo real, que você tava. Isso aí é a parte difícil da gente ter a qualidade dos dados. Né? A tendência é melhorar, né? Ainda tem muito espaço, mas se você pensa em imagens satélite, né? Hoje.
comparado com 10 anos atrás, a quantidade de satélite, agora tem aquelas micro, né? Satélite, Starlink, tudo isso. E a forma de você interpretar os algoritmos, né? Inteligência artificial, tudo isso está cada vez melhorando. Hoje em dia, que a gente está falando, hoje em dia você já está colhendo e você já vai tendo o resultado de quando você vai estar colhendo. Então, já vê a quantidade, né? Você já vê a quantidade, você já pode até extrapolar mais ou menos se você quer fazer um negócio, do custo e tudo. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, né? E aí também depois tem outras partes de logística também, que hoje em dia está ficando muito forte, né? Nessa parte de startups, entendeu? As startups logísticas também. Então tudo isso vai juntando. A tendência é melhorar. Vai melhorando nessa parte, né? Carlos, a gente está chegando ao final. Passa rápido. Passa bem rápido. Obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar contigo, entender um pouquinho do que a CNH está trabalhando nesse ambiente, dentro desse ecossistema, como ela está trabalhando. Lembrando que também esse podcast é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Startup que está precisando captar recurso, pode entrar em contato diretamente na Arara Seed e fazer o seu contato lá com o nosso amigo Henrique. Ele vai ajudar vocês. Mas, Carlos, muito interessante que a CNH é uma empresa totalmente industrial, voltada a máquinas pesadas, que está criando um ecossistema, está criando um marketplace para fazer essas conexões com as startups. E legal saber que vocês estão dentro do Cubo Agro, trabalhando diretamente com as startups, fazendo com que esse ecossistema continue girando aí. E, de novo, agradeço por você participar do nosso episódio aqui, de engrandecer com conteúdo aqui, com a sua história principalmente. Agradeço muito a sua participação aqui, Carlos. Só falando um pouquinho mais aqui no final, né? Nós somos uma empresa de equipamentos. É isso. Mas a gente não sabe se um dia a gente vai continuar oferecendo equipamentos. Então a gente não pode hoje ficar esperando, né, e mantendo o mesmo modelo de negócio. Então, logicamente que você tem os seus desenvolvimentos dentro do seu modelo de negócio, sei lá, trator elétrico, trator a gás, alguma outra coisa assim. Mas um modelo disruptivo de alguma outra coisa é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, porque a gente não sabe se isso vai realmente... Equipamento agrícola hoje pode um dia virar como se fosse uma commodity, né? A gente sabe hoje que serviços é uma coisa muito importante dentro tem que ser multiplataforma, né? Hoje acho que você levantou um ponto super importante. Hoje eu vi uma notícia da Ambev. A Ambev hoje ela é fabricante de cerveja? Não, ela tem a parte de entrega domiciliar. Hoje ela vai até o produto ou até o cliente final. Se você não precisa estar com a cerveja gelada, vou fazer um churrasco hoje. Você não tem cerveja gelada? Você pede que ele vai te entregar a cerveja gelada. Então ele está sendo uma empresa multiplataforma. Eu acho que a empresa, como que negócio de falar, 2.0, né, que vai ser, ela tem que olhar para esse modelo de mercado. Então eu acho que por isso que eu comentei, né? Uma empresa industrial dentro do Cubo, tendo essa conexão com a plataforma de ecossistema de Agritech, é super importante mostrar que vocês estão antenados com o que vai acontecer lá na frente. Porque vocês têm uma coisa que já é muito valioso, que é contato com o produtor, né? Você tem esse canal, tem que saber como é que eu vou... agregar mais valor, não só vendendo equipamento, mas outras coisas para ele. Então, esse é o modelo, né? Que nem o Amazon, o Google, todos eles começarem com uma coisa, mas depois cresce outros business, né? Que quase tão grande quanto o original, com porque eles têm acesso ao cliente, né? É o que ele falou. Não sabe se amanhã vai ser trator ou não, ou serviço, ou vai ser um marketplace. Ele não sabe, ele tem que fazer, né? Se não começar hoje, ele não vai saber se vai dar certo lá na frente, né? É um negócio que tem que começar agora para surfar a onda, né? Mas é isso, Carlos. A gente chegou no final aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Agradeço também aos nossos amigos ouvintes que estão nos escutando, seja no próprio podcast, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no YouTube da BMC News, que toda quinta-feira, às 7h45 da manhã, estamos lá apresentando toda semana. E também fiquem ligados no Instagram, @_RuralVentures. Nós estamos lá toda semana divulgando os podcasts que vão ser colocados no ar, né, Ale? E muito obrigado, gente. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Kiran. Um abração. Valeu.